Meu nome é Paulo Alfaia, eu sou encenador, sou ator, performer, ativista e produtor cultural. E o objetivo desse trabalho é falar do processo de resistência do teatro amapaense em favor dos povos indígenas. Nós temos um espetáculo que chama CAIEB, Work in Process, que ele faz parte do projeto Encantaria, que consiste numa trilogia, que é um processo de pesquisa desde 2011, e onde está incluído o CAIEB. É bem interessante esse processo do CAIEB, porque foi exatamente um relato oral que eu tive do indígena, e a gente vem justamente nesse contraponto de resgate do patrimônio oral, ou seja, a oralidade, os causos. E nesse processo de pesquisa, nós fomos trabalhar em cima da cosmologia, porque o nosso trabalho anterior ele era focado em cima dos mitos amazônicos, né? Nós temos uma mitologia amazônica de vários mitos, várias narrativas, e em contrapartida para os indígenas não são mitos, é uma vivência, né? É uma realidade. A partir daí nós passamos esse processo de pesquisa e resolvemos trazer isso para a cena. Claro que aí não era pretensão nossa recontar a história dos indígenas, porque a gente sempre coloca que a grande importância dentro desse processo é que os indígenas, eles sejam protagonistas das próprias histórias. Então, a partir daí, nós pegamos um relato, um recorte de uma cosmologia indígena que está tudo relacionado ao mito da cobra grande. Porque se você falar da Amazônia, você fala em cobra. Se você sobrevoa a Amazônia, o que é que você vê? Cobras. Você vê são os lagos, são os igarapés, e nós vamos desde a cobra Norato e a lenda da cobra Sofia de Santana, que é um município próximo daqui, a lenda da Pedra do Guindarte. Então toda a Amazônia normalmente ela está relacionada à cobra, e todo o processo de ocupação territorial, físico da região do Açá, que é a fronteira com a Guiana Francesa, ela está relacionada à cobra. Por exemplo, os indígenas, né, os caçadores, né, normalmente, quando eles vão para a mata, eles passam o urucum, que é para proteger dos caruanãos, que é os seres encantados, seja da floresta ou das águas. O pajé jamais ele passa o urucum, porque ele precisa conversar com a cobra. E a partir do momento que ele se encanta, ele é a própria cobra, né? Então tem todo esse processo de ocupação territorial, de pedir permissão para ocupar determinada região da cobra. E a partir desse relato oral do indígena, nós decidimos fazer uma montagem. O que é que trata a montagem? Como eu coloquei, é muita pretensão recontar a história de uma etnia indígena, né? Aí nós pegamos esse recorte, criamos uma tribo futurista, né? Numa Amazônia futurista, 2078, por exemplo, seria a última tribo indígena seminômade, ou seja, que caminha pela floresta. Inclusive nós temos povos indígenas que caminham nesse momento na floresta, né? Seja entre a Venezuela, entre o Brasil, entre a Guiana Francesa, são povos seminômades que ainda caminham. Então nós criamos uma tribo indígena dentro de uma Amazônia futurista e que está sendo exterminada pelo não índio, pelo não homem branco. E a partir daí nós construímos a montagem, a encenação, a partir dessa narrativa, a partir dessa concepção étnica dessas tribos indígenas, que são as etnias Galibi-Maorno, Palicu e Caripuna. O que é que nos reconta essa narrativa? Claro que também levamos em consideração, nesse processo criativo de construção dessa dramaturgia, a experiência individual de cada ator, performer, e também os relatos orais. Aí voltamos novamente ao resgate do patrimônio oral, dessa oralidade, que nós fomos, dentro desse processo de pesquisas, recolhendo. A versão que nos chegou, que é a versão Palicu, conta que a CAIEB, que é uma cobra de 7 cabeças, que está todo relacionado ao processo de fertilização da terra, né? Inclusive está relacionado ao plantio, que existe uma cobra macho que ela se alimenta de macaco e de papagaio. Só que para eles, né, dentro dessa versão, a gente está falando justamente dos encantados, no mundo dos encantados invisíveis, que, diferentemente dessa relação céu-terra que o catolicismo nos traz, ele está relacionado ao mundo das águas, do mundo do meio ou do fundo e dos invisíveis que habitam na floresta ou nas águas. E a cobra macho, ela se alimenta de crianças, que são papagaios,
e se alimentam de adultos que são macacos. E quando eles vêm para este mundo, para este plano, ele coloca um casaco, que aí justamente a gente vai focar a questão da antropologia, né? E do relativismo cultural, que nós vemos, os não índios, vimos eles como cobras, e eles veem a gente como macacos e papagaio. E a partir dessa tribo ela está sendo exterminada, as pessoas estão sendo mortas, e os indígenas estão sumindo, e a cobra fêmea, ela se alimenta de frutos do mar. E é bem engraçado que quando eles voltam, vêm para esse mundo, segundo as narrativas, existe um buraco, que se chama Mamandilô, onde eles vêm para esse plano. E a cobra fêmea se alimenta de resto de crustáceos, né? Inclusive, se você for no Oiapoque, que é um município, né, que fica à fronteira com a Guiana Francesa, existe um grande sítio arqueológico, né, de Sarniambi, que é um tipo de ostra, um tipo de crustáceo, que eles falam que é justamente o que a cobra fêmea comeu e vomitou, ou seja, um processo de purgação. A partir dessa narrativa, nós criamos esta montagem, resolvemos trazer para a cena. E não era a nossa pretensão exatamente recontar a história dessa etnia, que é dos Palicô, que nos chegou. Pegamos os relatos orais e os mitos étnicos dessas etnias e construímos uma dramaturgia. Claro que para a gente, o que a gente vem discutindo após a apresentação do espetáculo, a importância que a gente tem desse olhar indígena, dessa narrativa indígena, desse recorte indígena, onde eles sejam protagonistas da própria história. Porque aí se pergunta por que vocês não são indígenas e resolveram falar da cultura indígena. Porque a gente tem uma tradição, né, que é a nossa justificativa, de uma tradição indígena extremamente forte dentro da nossa região Amazônia como um todo, que a gente desconhece. Né? Que foram que a gente está falando da questão dos direitos originários, dos povos originários, não só do direito de ocupação a essa terra, mas de direito de falar a própria história. E a partir daí nós decidimos montar esse espetáculo, que é o CAIEB Work in Process. Por que Work in Process? Porque é um espetáculo que nunca estará acabado, ele sempre está em processo de construção e de pesquisa, que faz parte do projeto Encantaria, que é essa trilogia, o Curupira, um ser inesquecível, o CAIEB, o Work in Process, e a Dona Joana Alcântara, que nós estávamos montando e fomos interrompidos pela pandemia. Qual a importância do teatro dentro da resistência indígena, ou das bandeiras de lutas da cultura indígena? O que é que a gente percebeu nesse processo de pesquisa? Que existe todo um processo não só de valorização, de revalorização desse patrimônio, mas principalmente que tudo que se passa dentro da relação do indígena com a própria cultura e com as relações e com a organização sociopolítica, ela é ritualística. E se ela é ritualística, ela é teatral. Nós remontamos ao teatro ritual, ao teatro primitivo. Daí nós também fomos se aprofundar no teatro antropológico, que aí veio muita importância o trabalho de Eugênio Barba, que está vivo, né? É um ícone, é um espanhol que está vivo, é um ícone do teatro antropológico e que nós começamos a partir daí trabalhar o teatro ritualístico, onde vai desde a plantação da mandioca, desde a preparação do caxiri, desde os rituais de caça e de pesca. Então isso tudo vem dentro de uma construção dessa narrativa, dessa proposta de se construir uma dramaturgia e de resistência para falar, que o indígena possa falar da própria cultura. Não que a gente possa também ter aquela ideia, que também foi uma das nossas grandes lutas, de quebrar aquela ideia que nós vivemos numa Amazônia idílica, equilibrada. Não, nós vivemos, tanto que nós criamos o neologismo, que se chama Amazon-Urbanidade. Nós vivemos dentro de uma Amazônia que é urbana, onde tem vários problemas sérios, poluição sonora, poluição visual, né? Várias questões que envolvem também essa ideia da Amazônia. E é muito importante quando a gente dá o poder de fala, que é uma palavra bem recorrente aos indígenas, porque é uma realidade que eles vivem, que eles sabem falar. E nós temos também aquela divisão, aquela ideia, quando a gente fala de meio ambiente, o homem e o meio ambiente, como se o homem não fizesse parte desse ecossistema. Daí a gente tem muito que aprender com os indígenas, voltamos novamente à cosmologia, onde o homem ele faz parte desse universo.
Porque quando nós estamos falando da Caeb, da cobra de 7 cabeças, e nós estamos falando da cosmologia, nós estamos falando da origem do mundo, como o mundo nasce, como o mundo é originário, a partir do mito da cobra grande, né? Então, a partir daí, eles fazem várias narrativas, que são rituais, né? Que é um teatro ritualístico, pegando a origem do teatro como ritual, né? Onde tudo tem uma cerimônia, onde tudo é sagrado. Então, antes do homem, tem o bicho homem, o bicho peixe, o bicho pássaro, onde nós homens fazemos parte do ecossistema. Então, a gente tem muito a aprender, não só nessa questão da organização sociopolítica, tanto que é bem interessante nesse processo de resistência, os planos de consulta, né? Onde temos o Isayampim, que é uma referência mundial sobre os planos de consulta, ou seja, você não pode fazer uma reunião dentro da tribo indígena sem o consentimento deles e respeitando a forma de organização sociopolítica e cultural. E daí a gente está assim, muito satisfeito, né, com esse espetáculo, a gente sempre tem muito a aprender com os indígenas, a gente sempre escuta, a gente tem uma experiência maravilhosa, nós apresentamos na Aldeia do Manga para 7.200 indígenas, a gente ficou assim muito preocupado, porque uma coisa é apresentar para artista, para um público não indígena, e apresentar para os indígenas. E um dos indígenas chegou e perguntou para mim assim: onde vocês escutaram essa narrativa? Né? Onde vocês escutaram essa história? Aí eu falei: é um indígena que me contou. Aí eu falei: por quê? Porque era assim que meu avô me contava. Então nós ganhamos um grande presente. Além, como nós não dominamos uma língua indígena, nós criamos um gramelô. E eles perguntaram: que língua é essa? Que a gente fala uma língua que nós inventamos, que é uma língua teatral. E nesse momento a gente só tem a agradecer, né, a gente por esse trabalho, né, que a gente está fazendo, agradecer à Fundação, à Prefeitura de Macapá, em nome da Fundação Municipal de Cultura, a OCA Produções, né, que nos possibilita nos representar nesse trabalho. E, na verdade, além disso, eu estou diante de um fundo preto, sou branco, né, tenho 57 anos, né, e porto um macacão, caque, né? E estamos aqui justamente para partilhar essa nossa experiência e aprender com os indígenas, que são mestres de culturas, que são os primeiros habitantes originários dessa terra.